O que é o tempo? Por que estamos presos no espaço-tempo? São perguntas cuja resposta são apenas vislumbres de um entendimento humano ilimitado, da ciência que não acredita no eterno, mas tenta explicar as coisas lá do alto. As Escrituras contêm a verdade absoluta, e nela podemos entender um pouco mais sobre o tempo e o porquê estamos presos no espaço-tempo. Quero, através deste vídeo, mostrar a vocês o quanto o Pai foi bondoso para conosco e quanto suas misericórdias se renovam dia após dia. Me acompanhe nesta viagem. O texto base desta mensagem está no livro de Eclesiastes. Vamos fazer a leitura. Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. A palavra do Eterno nos fala em Eclesiastes 3 que há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, e não acima do céu. Veja que ele cita não acima do céu. Se formos analisar a palavra e somando a ela os escritos apócrifos que ficaram de fora do cânon, vamos perceber que existem 10 céus, como é citado no livro de Enoque. Trata-se de dimensões espirituais, celestiais, a qual não temos acesso total. Estamos limitados pelo firmamento, o domo, o qual não nos permite percorrer e alcançar determinadas regiões do céu. É nas regiões celestes onde habitam os seres celestiais, os anjos, o nosso Messias, o nosso Criador. E abaixo do céu é a terra onde vivemos, o reino terrestre. Voltando ao texto inicial, o texto de Eclesiastes 3 é bem claro. Ele menciona debaixo do céu, ou seja, é aqui na terra que ele se refere. É aqui que o Criador definiu o espaço-tempo, um período de tempo, um tempo marcado, pré-definido, para realizar os seus propósitos. Provamos isso com a queda de Adão e Eva, que estavam no Éden, o paraíso no terceiro céu, uma região que não está localizada aqui na terra, e eles não sofriam a ação do tempo, eles eram eternos, porém eles foram expulsos do jardim e caíram aqui, e desde então seus dias passaram a ter início e fim determinados. Mas como isso se deu? Nas regiões celestiais existe o tempo do eterno, a eternidade, onde não temos o início e nem o fim, e todas as coisas funcionam perfeitamente, sem interferências humanas, inclusive a lei do eterno. As leis, os mandamentos, a Torá do Pai, são cumpridas em sua totalidade. Lá, as coisas acontecem instantaneamente. Digamos que seja como ação e reação, uma lei que conhecemos aqui. Já no reino terrestre é diferente. Estamos sob o jugo do tempo. Vivemos numa correria desenfreada. Esta frase é uma das mais proferidas na atualidade. As pessoas dizem, eu não tenho tempo. O termo tempo compreendido pelo homem carnal é o tempo cronos, cronológico, o do relógio, o da competitividade. Já o tempo do eterno é kairos, e não está limitado a uma ação humana. No céu as coisas estão bem definidas, e a lei do Pai, a Torá, a sua palavra, rege a conduta. Aqui na terra, o homem está condicionado ao seu livre-arbítrio, que é concedido pelo Eterno, tanto no céu quanto na terra. Mas aqui, mediante as suas ações, podem ocorrer efeitos imediatos ou não. Pode haver uma medida de tempo para que tais efeitos ou consequências ocorram.
E aí podemos identificar o propósito do Pai. E é sobre este período de tempo que queremos dar mais ênfase. Se olharmos por um dos lados desta questão, veremos que o Pai está sendo bom para conosco, nos dando tempo para corrigir o curso, o efeito dos nossos atos. E isto é maravilhoso. Isto mostra a misericórdia dele para conosco. Para quem já ouviu falar de pré-existência, sabe do que eu estou falando. O Criador nos tirou do tempo eterno, da eternidade, e éramos como os anjos e tínhamos acesso ao Pai. Mas por consequência do nosso pecado, viemos habitar em um reino temporal, sem acesso à eternidade. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Se lembram deste versículo? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, vimos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se fomos destituídos, é porque em algum momento contemplávamos a glória de Deus. Estamos presos em uma espécie de lapso temporal, onde todas as coisas têm início e fim determinados, baseado em nosso arbítrio. E foi na guerra celestial onde tudo começou. Ali houve um pecado generalizado, onde 2/3 dos seres celestiais pecaram perante o Pai, seja por pecado direto ou por neutralidade, por falta de posicionamento. 1/3 dos anjos foram condenados e lançados para cá, a terra, e aguardam aqui o seu juízo. Nós fazemos parte de 1/3 que ficou inerte a toda aquela situação, e não tomamos partido, ficamos neutros, mornos diante da guerra celestial. Nós fomos lançados para cá, estamos sendo julgados por nossas ações. Porém, para nós, os neutros, o plano de redenção em Yahushua HaMashiach, nosso Messias, nos alcançou. Veja como tudo está conectado. Não estamos aqui neste mundo temporal à toa. Yahweh está nos dando tempo para correção e para que nos arrependamos. Como diz o Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, verso 8 e 10. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Estamos aqui num processo de arrependimento. Imagine você se o Criador, o nosso Pai, tivesse despejado sua ira sobre nós, no momento em que cometemos o nosso pecado lá no céu. Seríamos completamente destruídos, exterminados, pulverizados. Nossa ação pecaminosa já teria uma reação imediata. Mas então, Yeshua, o nosso Messias, tomou a frente e se antepôs em nosso lugar, aplacando assim a ira do Pai. Como está escrito em Apocalipse 13, verso 8. Ele foi o cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. A missão divina do nosso Salvador, sem a qual não poderíamos ser libertos da morte e do pecado, já havia ocorrido antes da fundação do mundo. A graça ali já havia se manifestado. O Filho unigênito do Pai, a primícia da sua criação, tinha o poder de criar mundos, de governá-los. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Em outras traduções diz, não a aprenderam, não a obtiveram. João, capítulo 1, versos 3 e 5. Foi nesse momento, provavelmente, com a morte do Mashiach, que a Terra foi criada e organizada. A energia que foi gerada com a sua morte criou e organizou todas as coisas. E este mesmo Filho unigênito veio à Terra para cumprir uma missão, para tornar-se o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ser o segundo Adão, para trazer a salvação a toda a humanidade e para nos dar o exemplo que é possível sim voltar ao Pai. Ao dar sua vida, ele abriu as portas da ressurreição e ensinou o caminho pelo qual podemos alcançar a vida eterna, que significa voltar à presença do Pai. Mas este caminho de retorno leva tempo. Precisamos alcançar a estatura de varão perfeito, estar com nosso corpo e espírito preparados para o retorno. Por isso precisamos de tempo, pois ainda não estamos no ponto. Veja como o Pai, ele é maravilhoso. E para cada tempo que vivemos, como é citado em Eclesiastes, existe um propósito do Criador,
onde Ele deseja realizar algo mediante o nosso arbítrio, que Ele mesmo nos concedeu, porque não quer que seus filhos sejam robôs, mas que o honrem por sua própria vontade. O Eterno usa o tempo para trabalhar em nós os seus propósitos. No tempo terreno, podem haver mudanças e resultados diferentes, mediante nossas escolhas, nosso arbítrio. O Salmo 40 lembra-nos uma ilustração de Davi. Davi foi ungido muito jovem como rei de Israel, mas houve um tempo de espera para sentar-se no trono. Neste espaço de tempo ocorreram muitos obstáculos e provações, um tempo para o amadurecimento. Há um episódio que marca a trajetória de Davi, quando este tem a oportunidade de ceifar a vida de Saul. Ele é um exemplo clássico daquele que não toma decisões precipitadas, ou seja, fora do tempo do Eterno. Davi poderia ter tomado uma atitude de legítima defesa, uma vez que era perseguido por Saul. Contudo, Davi aprendeu a viver no tempo do Altíssimo, aprendeu a ser controlado pela ação do Espírito Santo, da Rua HaKodesh, a qual controla também a vida daqueles que temem a Yahweh. Quem aprende a andar e viver no tempo do Eterno, é certo que não andará angustiado, sem paz de espírito, porque confia e sabe do resultado final para quem confia nele. Ao passo que aquele que vive no tempo Cronos, age na emoção, sai constantemente do tempo do Pai. É cronológico, e essa cronologia leva-o a sair dos seus propósitos. Vejamos um outro exemplo: o fruto apanhado prematuramente. Se cortarmos etapas de nossas vidas, seremos comparados ao fruto apanhado antes da hora. Cada fruto tem um tempo para amadurecer. O fruto maduro, colhido ao pé da árvore, é infinitamente melhor do que aquele colhido antecipadamente. Assim também ocorre em nossa vida espiritual. Quando etapas são passadas apressadamente, perder-se-ão os sabores almejados, simplesmente por atitudes precipitadas. E aí está a maravilha do tempo que o Pai nos concede. O Pai nos dá uma porção de tempo para ajustarmos e consertarmos as coisas, amadurecermos. Nisto está o propósito do Pai. Ele deseja que voltemos para casa, não no estado em que viemos, mas aperfeiçoados e posicionados, não indefinidos, neutros, mornos. Se fosse no céu, nossas ações teriam reações imediatas, pois a lei do Eterno lá é cumprida à risca, é ação e reação. Por isso ele nos expulsou para cá e nos deu um tempo para não nos consumir, já que ele é fogo consumidor. Pois quando pensar em tempo, pense em propósito. O adversário usa o tempo contra nós. Ele foi o senhor do Cronos por muito tempo, o controlador do tempo, já que ele foi dado o domínio sobre esta terra. Através de Saturno, ele controlava o tempo, mas isso é um assunto para um outro vídeo. No entanto, quando o Mashiach se fez homem, participou de carne e sangue, como nós. Ele venceu a morte e o tempo, e tomou das mãos do nosso adversário, do filho rebelde do Pai, as chaves do tempo. Não perca a oportunidade de ser guiado através do tempo e conduzido pelo Messias e pelo Espírito do Pai ao céu, ao nosso lar novamente, à terra prometida. Seguindo os próximos versículos de Eclesiastes, vemos que o livro divide o período da existência humana, este período de prova e julgamento, em vários períodos de tempo, em vários ciclos. Para cada parte de tempo, o Pai trabalha o seu propósito e precisamos estar dispostos a viver este tempo. Desta forma, seremos trabalhados e moldados para então alcançarmos nosso objetivo principal, conseguir voltar para nossa casa, nossa pátria celestial, de onde nunca deveríamos ter saído. Vamos analisar o verso 2. O texto diz: tempo de nascer e tempo de morrer. Como dito há pouco, somos seres pré-existentes. Em algum momento na eternidade, foi-nos dado a existência no mundo celestial, junto com o Pai. Mas pecamos e, como resultado, sofremos o dano da morte, o afastamento do Pai. Porém, o Eterno nos deu uma chance. Aí está a graça. Nos fez nascer novamente. O tempo de nascer. Nascer aqui nessa terra. E o final desta jornada será a morte. A morte para esta vida, e o renascimento ou o retorno para a vida eterna. Lá no céu, havíamos apenas nascido e não havia dano de morte.
Aqui temos as duas condições, como diz o texto: o nascimento no início e a morte no final. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Fomos plantados aqui como árvores. Nós somos como árvores, e toda árvore precisa dar o seu fruto. Agora precisamos arrancar de dentro de nós o que foi plantado. Toda árvore boa produz fruto bom, mas a árvore má é cortada e lançada ao fogo. Vivemos neste tempo e precisamos dar os frutos do Espírito. É por isso que estamos aqui. Como diz o texto, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Estamos no tempo de nos arrepender e apresentar para o Pai os melhores frutos. Ele, o Eterno, requererá isso de nós. Vamos analisar o verso 8. O texto diz: tempo de amar e tempo de odiar. É tempo de despertar o verdadeiro amor pelo Pai, pelas coisas do alto. Não podemos mais estar em cima do muro, sem definir uma posição. Ou o amamos verdadeiramente, ou o odiamos. O Pai está definindo os dois grupos para a batalha final: os que o amam e os que odeiam as coisas do mundo. Tempo de guerra e tempo de paz. A batalha celestial sofreu uma pausa, mas ela não terminou. O Pai abriu esse lapso temporal e nos colocou aqui, nós mornos, para definir de qual lado lutaremos. Desde que viemos para cá, vivemos esse tempo de luta. Lutamos contra nós mesmos e contra as hostes malignas de Satanás. Em breve esse tempo chegará ao final, e o palco será essa terra, onde todas as dimensões se encontrarão, aos olhos atentos do Criador, de tudo e de todos, para a última batalha. Só haverá dois lados: o lado do adversário e dos maus, e o lado do Cordeiro e de seus santos. Os mornos serão vomitados. Quem não escolher o Pai será automaticamente vomitado para o lado perdedor. Veja que é no verso 8 que se encerram os ciclos de tempo. O período que estamos aqui, em resumo, é para nos definirmos, pois o Pai criará novos céus e nova terra. Essa terra temporal passará e Yahuwah julgará todos. Tenho sentido em meu coração que o nosso tempo aqui está acabando e que o período de guerra chegará ao final e finalmente viveremos a verdadeira paz prometida pelo nosso Messias. Que possamos estar definidos, irmãos, e prontos para estar ao lado do Pai novamente e do nosso Messias. Agora vamos trazer um teor prático para esta mensagem. Como nós podemos viver os propósitos e os tempos do Pai para nós? Primeiramente, ore ao Pai e peça a sua ajuda para identificar em qual tempo você está vivendo. Em qual tempo Ele preparou para você neste momento. Isso é muito particular de cada um. Depois que você identifica, é necessário se posicionar. Esteja de pé, em posição agradável ao Pai, em comunhão, em santificação diária, vivendo uma techuvá verdadeira. O Pai não estará contigo se você não se posicionar nesse projeto. E o tempo poderá ser muito maior do que o Senhor tem programado para você. E então viva o seu tempo. Cada um deve viver o seu tempo. Não inveje ou almeje viver o que o seu próximo vive. Este é o tempo dele e não o seu. Foque no seu tempo. E quando alcançar o propósito, absorva os resultados e se prepare para o novo tempo. Não murmure por estar vivendo um tempo difícil, um tempo de lágrimas. O Pai não se agrada de murmuradores. Apenas lamente ao Pai as suas dores, e então o propósito se cumprirá na sua vida, no seu lar, na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge.
E lembre-se, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Viva um dia de cada vez. O Pai será contigo. O tempo é um excelente remédio. É um presente do Pai para nós. O tempo cura as nossas dores e a nossa mornidão. Eu desejo a todos que a paz do Eterno esteja sobre a vida de vocês. Shalom a todos.